Fala, galerinha! Bem-vindos ao canal Siga Prof. Valdinei Rosa. Vamos continuar com a correção da apostila de matemática, 7º ano, Rio Educa, na versão de 2024. Beleza? Sem mais delongas, vamos à correção. Vamos então, galera, ao exercício número 26. O exercício número 26 também aqui vai ter uma resposta pessoal, porque ele está pedindo para a gente fazer aqui uma pesquisa da palavra isósceles, tá bom? Isósceles, porque a gente vai começar a entrar aqui em classificação de triângulo, a gente vai ver essa palavra assim, essa palavra isósceles, equilátero. Então, faça uma pesquisa ali e coloque a sua resposta aqui, ó. Pode ser no comentário também, depois vocês pesquisem comigo. Beleza? A 27, ele está pedindo também o seguinte, ó. Junte os seus colegas e elabore hipóteses sobre o significado da palavra equilátero. Também é uma resposta pessoal. Dão uma olhadinha lá e vejam o que significa equilátero. Então, duas palavrinhas que tem que entrar no vocabulário de vocês: isósceles e equilátero. Então, façam a pesquisa e depois coloquem ou no comentário aqui ou em sala de aula, mostre para o professor. Tá bom? Vamos então ao exercício número 28. Vejam, ele pediu para a gente classificar os triângulos em relação aos lados e tipo de ângulo. O triângulo ele tem duas classificações. Uma que diz respeito aos ângulos e a outra que diz respeito aos lados. Quanto aos ângulos, você vai classificar o triângulo da seguinte forma. Se ele tiver um ângulo reto, porque ele não vai poder ter dois ângulos retos. Então, se ele tiver um ângulo reto, o nome desse triângulo é triângulo retângulo. Estou trabalhando a classificação quanto aos ângulos. Se ele tiver um ângulo obtuso, porque também ele só vai poder ter um ângulo obtuso, ele vai ser um triângulo obtusângulo. Então, ó, um ângulo reto, triângulo retângulo. Um ângulo obtuso, triângulo obtusângulo. E todos os três ângulos agudos, aí tem que ser todos os três agudos, o triângulo é o triângulo acutângulo. Entenderam? E a classificação quanto aos lados? Lembra que a gente mandou pesquisar lá a palavra isósceles, equilátero? E tinha mais uma que a gente deveria pesquisar, que é escaleno. Então, no que diz respeito aos lados, se você pegar um triângulo que tem os três lados iguais, o nome dele, a classificação dele é equilátero, porque ele tem três lados iguais. Se ele tiver dois lados iguais, o triângulo é chamado de isósceles. Tem dois lados iguais. E se ele tiver os três lados diferentes? Se ele tiver os três lados diferentes, o nome dele, em relação aos lados, será o quê? Escaleno. Então, eu tenho aqui duas classificações. Veja, vamos classificar aqui quanto aos ângulos. Então, olhando aqui, a letra A tem um ângulo reto. Então, qual o nome desse triângulo aqui? Segundo a classificação dele, quanto aos ângulos. Então, ele é o quê? Retângulo, porque ele tem um ângulo reto. A letra B, todos os ângulos são iguais a 60. E 60 é um ângulo o quê? Agudo. Então, os três ângulos dele são ângulos agudos. Então, a letra B é um triângulo o quê? Acutângulo. E a letra C, eu tenho o quê? Eu tenho um triângulo com um ângulo obtuso, aqui, ó, 130. Se ele é um ângulo obtuso, então, se ele tem um ângulo obtuso, e só pode ter um, o nome desse triângulo, segundo a classificação quanto aos ângulos, é obtusângulo.
obtusângulo. Então, ó, temos aqui triângulo retângulo, temos um triângulo acutângulo e um triângulo obtusângulo. Só que eu posso misturar essas duas classificações, classificação quanto aos ângulos e classificação quanto aos lados. Beleza? Agora, quanto aos lados. Veja, perceba que eu tenho aqui 4 centímetros e 4 centímetros. Beleza? Quando eu tenho triângulo que tem dois lados iguais, que vai remeter lá aquela pesquisa que o livro pediu para a gente, que a apostila pediu para a gente ali fazer, dois lados iguais, isósceles. Já aqui, ó, 5, 5 e 5. 3 lados iguais. 3 lados iguais, equilátero. Equilátero. E aqui a letra C, ó, tenho 3, 4 e 6. 3, 4 e 6, 3 lados diferentes. Então, vai ser o quê? Escaleno. Então, a letra A é um triângulo isósceles. Podemos dizer que a letra A ele é um triângulo retângulo isósceles. A letra B é um triângulo acutângulo equilátero. A letra C é um triângulo obtusângulo escaleno. Então, a classificação dos triângulos, você tem que realmente ali ficar atento. Você pode classificá-lo quanto aos ângulos e classificá-lo quanto aos lados. E os nomes são completamente diferentes. Ó. Quanto aos ângulos, retângulo, acutângulo e obtusângulo. Quanto aos lados, isósceles, equilátero e escaleno. Beleza, galera? Vamos então ao exercício número 29. O exercício número 29 está pedindo para a gente classificar os quadriláteros. Lembrando que eu botei em aula para vocês que os quadriláteros a gente classifica em quê? Como é que é a classificação dos quadriláteros? Paralelogramos, trapézios e trapezóides. Então, paralelogramo, o quê? 2 pares de lados paralelos. Trapézio, 1 par de lados paralelos. E trapezóides não tem lados paralelos. Tudo isso aí são quadriláteros. Depois a gente fez o quê? Acabou de esmiuçar mais ainda, porque os paralelogramos se dividem ainda em mais outros quadriláteros ali especiais. Qual o nome do quadrilátero que tem 4 ângulos iguais? Hã? Retângulo, não vai confundir achando que é quadrado, não. Então, o quadrilátero que tem 4 ângulos iguais é o retângulo. E qual o nome do quadrilátero que tem 4 lados iguais? Ah, e é o quadrado, né, pessoal? Claro que não. O quadrilátero que tem 4 lados iguais é o losango. Pô, professor, agora fiquei confuso. E o quadrado? O quadrado é exatamente a mistura de retângulo com losango. Quadrado é o quadrilátero que tem 4 ângulos iguais e 4 lados iguais. Entenderam? Dessa classificação ainda tem a figura do paralelogramo, que também ali você vai ter que saber identificar. Existe o paralelogramo que não é retângulo, que não é losango, que não é ali quadrado. É um paralelogramo puro, por definição. 2 pares de lados paralelos. Mas, por definição, todos os outros que eu falei para vocês ali, o retângulo, o losango e o quadrado, todos eles são paralelogramos também. Tá bom? Então, vejam, qual é o nome aqui dessa figura geométrica aqui que tem 4 ângulos retos, ó. 4 ângulos retos. Retângulo. Então, ó, esse ali é o retângulo. Veja, esse aqui, ó, esse lado é igual a esse, que é igual a esse aqui. Então, os 4 lados são iguais? Não. Mas aqui está dizendo que vai ser esse paralelo a esse e esse paralelo a esse.
Então, não é trapézio, porque trapézio é só um parzinho de lados paralelos. Então, isso aqui, por essência, é um paralelogramo. Ele é um retângulo? Não, porque não tem ângulo reto. Ele é um quadrado? Não, porque também não tem ângulo reto. Ele é um losango? Não, porque nem todos os lados dele são iguais. Então, ele é só o quê? Só o paralelogramo. E esse aqui, ó, esse lado não é paralelo a esse, e esse lado não é paralelo a esse. E é um quadrilátero. Ele é um trapézio? Não, porque trapézio tem que ter um par de lados paralelos. Não me parece que esse aqui, olhando a figura, é paralelo a esse. Porque no prolongamento eles vão se encontrar aqui. E lá também, lá em cima, vão se encontrar. Então, isso aqui é um trapezoide. E esse daqui, ó. Ah, esse aqui é um quadrado, né, professor? Esse lado igual a esse é igual a esse? Não. O que eu falei para vocês? Por que ele não é um quadrado? Porque ele não está dizendo que esses ângulos são ângulos retos. Para ser o quadrado, tem que ter 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. Aqui ele só tem quem? 4 lados iguais. Então, qual o nome desse quadrilátero? Losango. Muito bem. Exercício número 30. Aí ele está perguntando, ó. Qual é o nome do quadrilátero que possui 4 lados iguais e ângulos não retos? Então, tem 4 lados iguais, mas o ângulo dele não é reto. Acabamos de ver ali atrás. Então, é o losango. Agora, qual o nome do quadrilátero que possui 4 lados com a mesma medida, que vai ser 90 graus, e 4... Perdão, mesma medida não, né? 90 não é ângulo. Tem a mesma medida e 4 ângulos congruentes. Sim, 4 ângulos retos. Aí sim, 4 lados iguais e 4 ângulos retos, quadrado. Agora sim. Exercício número 31. Está pedindo para a gente colocar verdadeiro ou falso. Vamos lá. Todo paralelogramo é um quadrado? Não. Nem todo paralelogramo é um quadrado, mas todo quadrado é um paralelogramo. Então, veja, tem paralelogramo que não é um quadrado. Losango, por exemplo, retângulo, é um tipo de paralelogramo, mas não é quadrado. Então, isso aqui é o quê? É falso. Todo quadrado é um losango? E aí? Pergunta interessante, né? Para ser losango, tem que ter o quê? 4 lados iguais. E o quadrado tem 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. Então, sim, galera, isso aqui confunde muito. Todo quadrado é um losango, mas nem todo losango é um quadrado. Por que a gente está falando isso? A definição de losango basta ter o quê? 4 lados iguais. E o quadrado tem 4 lados iguais? Tem. Então, ele pode ser um losango. Então, todo quadrado é um losango. Mas todo losango é um quadrado? Negativo. É confuso isso. Vamos lá. Todo paralelogramo é um trapézio? Não. A classificação dos quadriláteros é o quê? Paralelogramo, trapézio e trapezoide. Ou ele é um paralelogramo, ou ele é um trapézio, ou ele é um trapezoide. Então, paralelogramo não é trapézio. O que vai se subdividir em termos de quadrilátero é o paralelogramo. O paralelogramo você vai ter o quê? Vai ter o retângulo, vai ter o losango e vai ter o quê? O quadrado. Esse sim, o paralelogramo, ele vai se dividir, subdividir. Então, não posso dizer que o paralelogramo é um trapézio. Falso. Paralelogramo, 2 pares de lados paralelos. Trapézio, apenas um par de lados paralelos. Todo trapézio retângulo é isósceles? Não, trapézio retângulo, não falei para vocês ali, é que ele vai ter 2 ângulos retos. Eu não posso afirmar jamais que o trapézio retângulo ele será isósceles. Não dá, e na verdade não vai ser. Tá bom? Porque ele vai ter ângulo ali, com certeza para ele ser isósceles, ele deveria ter os lados não paralelos iguais. Então não vai ter. Eu deveria até fazer essa figura aí para melhorar, para vocês
terem uma visualização melhor do que é um trapézio retângulo. Mas em aula eu vou reforçar isso com vocês. Todo retângulo é um losango? E aí? Não, porque retângulo é o quadrilátero que tem 4 ângulos iguais. Entenderam? Não tá. Agora, se eu colocasse todo quadrado é um retângulo, e aí? Sim, todo quadrado é um retângulo, porque o quadrado tem 4 ângulos iguais e 4 lados iguais. Para ser retângulo, basta ter 4 ângulos iguais. Então, todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado, e muito menos aqui. Todo retângulo é um losango? Não. Então, vamos terminar o vídeo por aqui, para não ficar muito extenso, e no próximo vídeo a gente vai fazer agora a revisão geral de todo o conteúdo do primeiro bimestre, para que vocês estudem com mais tranquilidade. Tá bom? Até o próximo vídeo.